A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, adolescentes, obreiros, pastores, irmãos e irmãs. Que Deus o abençoe a cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Amados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, atente para a mensagem de Tiago 5, do 12 ao 20. Eu vou ler inteiro, depois nós vamos meditar a passagem de Tiago 5, 12 a 20. Fala-se de juramentos proibidos e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o não, não, o vosso não, não, para que não caia em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém entre vós alegre? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E se o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuvas, e a terra fez germinar seu fruto. Mas, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo coloca nos meus lábios, no meu coração, a palavra certa para cada coração, em o nome de Jesus. Amém. Amados, queridos irmãos e irmãs, começando por o juramento proibido e os proceder cristãos em várias experiências da vida. Acima de tudo, diz a palavra, meus irmãos, porém, meus irmãos, que não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Acima de tudo que você vai fazer, meu irmão, nunca jure por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Não jureis pelo céu, nem pela terra, porque o céu é o trono de Deus e a terra escabra dos pés de Deus. Nem por qualquer outro voto antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não entrar em juízo.
Veja bem, meus irmãos, o ensinamento não é só eu ficar com a palavra dizendo isso é pecado, quem fizer isso é para o inferno, não. O ensinamento é a palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, para que o meu irmão e a minha irmã não façais nada além daquilo que Deus tem determinado. Amados, o irmão ou a irmã que adultera está em pecado. Mas o irmão e a irmã que não adultera, mas mente, também está em pecado. O irmão e a irmã que nem adultera nem mente, mas faz fofoca, está em pecado. O irmão e a irmã que nem mente, nem adultera, nem fofoca, mas é santarrão, está em pecado porque tornou-se juiz dos fracos. E os irmãos que não fez nada disso aí, está em pecado porque se julga melhor, porque não pecou. Entendeu? Faz juramentos que nunca traiu a esposa. A esposa faz juramento que nunca traiu o esposo. Será que nunca desejou algo semelhante quando você vê uma pessoa? Amados, vamos ser manso, humilde. A igreja de Deus precisa de uma coisa: amor, humildade, abraços e beijos. A Bíblia fala, não é odiando. O pai beija o seu filho para que ele seja humilde. Mãe, minha irmã, para que você me ame e tenha desejo de conversar comigo, eu tenho que te amar, tenho de compreender você, tenho que ter desejo de conversar com você, tenho que ter desejo de te abraçar e falar com sinceridade. Você é metade de mim. Você é morada do Espírito Santo como eu sou. Você faz parte do corpo de Cristo como eu também faço. Porém, se você tiver cometido algum delito, com muito amor eu vou orar, vou te compreender. O que é o sim, sim e o não, não? Sim, sim e não, não. O que não pode fazer, eu não posso concordar. Mas não posso te matar. Eu vou dizer para você, Deus não está triste com essa atitude sua, mas Ele te ama. Volte a Ele e Ele vai te perdoar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O irmão está sofrendo. A irmã está sofrendo. O jovem está sofrendo. O pastor está sofrendo. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores a Deus. Então tem uma diferença de nós estarmos alegres e fazer um churrasco, convidar os irmãos e amigos para fazer parte da nossa alegria, da nossa bênção. Tomar Coca-Cola, comer churrasco. Chama sempre aqueles amigos que pode convidar para para ir no churrasco dele. Mas a Bíblia diz que está alguém alegre, cante louvores a Deus. Quando louva é o velho, o novo, o pequeno, o grande, o sábio, entendido e o nécio. Porque louvar a Deus com a alma ela é agradável a Deus. Então, se nós estamos alegres, minha irmã, você está alegre? Quando está alguém doente, quando alguém está com problema, certo? É para orar. Qualquer outro voto, para não cair em tentação. Está alguém entre vós sofrendo, então faça
oração. Clame, clame a Deus. Tem alguém entre vós sofrendo angústia, desespero, enfermidade, falta de amor, desprezo, traição, não importa. Faça oração. Está alguém alegre? Então cante louvores a Deus. É isso que a Bíblia manda. Eu amo a epístola de Tiago, porque ele se encarregou de dar conselhos sábios para a igreja, para mim, para você, jovem, irmão e irmã. Você quer ser um homem ou uma mulher vencedora da batalha? Se você é vencedora da batalha é porque teve lutas. Medite na passagem na epístola de Tiago. O grande apóstolo, diligentemente, ele falou sobre essas coisas. Mansidão. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Essa é uma ordenança bíblica. Está alguém entre nós, entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja. Não é para chamar o profeta da igreja. Não é para chamar o irmão ou a irmã que você ama. Mas conversa, almoça, toma café, transmite palavras de fofoca. Não. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, não é um só, é os presbíteros da igreja. Está entendendo? E os presbíteros, façam oração sobre ele, sobre o enfermo, sobre aquele que está doente. Chame os presbíteros, mas tem de vir mais de um presbítero. E esses faz oração por ele, sobre, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. O presbítero chamado pelo alguém que está enfermo. Os presbíteros, um ou dois ou três. Se é hoje, não pode ser outro. Tem que ser de dois para frente. Eles chegam e oram, impondo as mãos e ungindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa: o presbítero tem que ser um homem de oração, não pode ser um menino que pula para lá e para cá e não tem certeza da salvação nem da cura. O presbítero é um homem maduro, um homem que Deus trata com ele, que Deus fala com ele, um homem que tem um contato com Deus. Está entendendo? Por isso que um homem, para chegar ao presbitério, tem que ser provado. Ele tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que servir a Deus com sinceridade de espírito. Jesus se restaura, batiza no Espírito Santo. Depois, ele continua orando, sendo fiel e sincero. Aí os pastores, não é o pastor amigo, é os pastores que observam, leva ele na reunião, separa para cooperar na igreja. E nesse tempo de cooperação ele ora, ele consagra a vida, arruma a igreja, o culto das crianças, com essa maneira humilde de ser,
Os pastores, observando, separa ele ao diaconado, consagra ele a pessoa de diaconado da igreja. Agora ele passa a servir ceia, passa a cuidar das crianças, da porta da igreja. Ele agora é um oficial. E os pastores continuam na palavra, e eles visitam, dá bom testemunho. E amanhã o pastor precisa de um presbítero. Ele chama o irmão que dá bom testemunho diaconado e consagra o presbitério, observando a esposa dele, observando os filhos dele, que os filhos do presbítero, eles não podem dar mau testemunho. Está entendendo? A família é muito importante na vida do ministério. O pastor que os filhos fazem coisa errada, de qualquer maneira, atrapalha o ministério dele. Uma coisa que ele ensina, que ele prega, contra os filhos dele fazem. Depois, quando, no versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé. A fé provém dos presbíteros. Esse presbítero que foi provado como cooperador, como diácono, e agora ele é um presbítero, como foi o grande apóstolo Pedro. Mas antes ele foi o apóstolo São Paulo, cooperador no meio do povo. Antes ele foi com Estevão, um diácono que evangelizava e pregava. Agora, a oração da fé que tem nesses presbíteros salvará o enfermo e o Senhor levantará. O Senhor o levantará, esse enfermo. E se houver cometido pecado, se eles hão perdoados. Veja bem, a oração da fé feita pelos presbíteros da igreja salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, se lhes hão pois os vossos pecados, entendeu? Serão perdoados. Cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Se eu confesso o meu pecado a você, não é para você me condenar, é para você orar por mim. Se você confessa o seu pecado para mim ou para outro, não é para ser condenado, é para que eu e o outro ore por você. Você reconheceu o seu pecado. Igreja, o que falta é esse entendimento que os nossos irmãos pastores colocavam lá na ata da igreja. Quem cometer esse pecado, ele não pode confessar, porque senão é excluído da comunhão. E a Bíblia diz, se o irmão confessar o pecado, é para nós orarmos um pelo outro. Ele está arrependido, reconheceu o seu pecado.
Veja nessa passagem, o seu irmão falar para você que pecou, não importa o pecado, é pecado. Não importa o tamanho do pecado, é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Ore pela irmã, confesse as suas fraquezas e essa irmã ore também por você, para seres curados. Porque tem quantos crentes doentes? Porque o pecado é a culpa da nossa doença. E como não podemos confessar o pecado, porque a pessoa que nós pecamos contra ele se sente ofendido porque foi traído ou coisa parecida. E é Deus que nós pecamos, traímos a confiança dele. Ele disse para nós orarmos um pelos outros. Ele está pronto para ouvir o pedido de perdão, reconhecimento do pecado, e nós oramos a Deus em favor do irmão e da irmã, entendeu? Para que eles sejam perdoados e eles, outros, para seres curados a alma, a carne. Muito pode, por sua eficácia, as súplicas do justo, entendeu? Muito pode, pelas suas eficácias, a súplica dos justos. Não quer dizer que o justo não pecou, ele peca, mas ele é justo. Então é que ele está reconhecendo o seu pecado. Elias, por exemplo, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Qual é o seu sentimento, meu irmão? Qual é os seus desejos? Qual é as suas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus sentimentos na alma, no corpo? Qual é o desejo do homem, Antônio? Eu sou um pastor diante de Deus, na presença da igreja. Eu glorifico o nome do Senhor. Não é porque eu sou pastor, é pela misericórdia de Deus ter me alcançado quando era um murmurador, um blasfemo, sem conhecer a Deus, ser salvo, ser alcançado pela misericórdia de Deus. Por isso eu não faço outra coisa senão meditar na palavra, quem eu era antes e por quem eu era guardado antes, e quem me guarda hoje e me guiará na eternidade. Quem eu ignorava me abraçava e me curava, me livrava do mal. E Elias era um homem semelhante a nós, mesmo sentimento. E ele orou com instâncias para que não chovesse sobre a terra. Minha irmã, meu irmão, a dúvida do coração do irmão ou da irmã, da mente, é que faz não acontecer o milagre para aqueles que creem. Veja que Elias era um homem com o mesmo sentimento nosso. Desejos, fraqueza, mas tinha fé. E orou insistentemente para que não chovesse na terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, segundo a oração de Elias. Por que, meu irmão, que você e eu, qualquer barreira, vamos correr para o médico, para o juiz, para a polícia, para o advogado.
Nós não temos um advogado chamado Jesus Cristo. Nós não temos um juiz chamado Jesus Cristo. Nós não temos soldados, anjos de Deus, para guardar a nossa casa, a nossa vida. Nós não temos alguém que cuida de nós diuturnamente. Você sabe disso. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem o mesmo problema, mesma fraqueza, mesmo sentimento de Elias, ore a Deus para que essa barreira que se levantou diante de você caia por terra. Sabe por quê? Porque Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é dono da sua vida, da minha vida. Deus cuida da minha e das suas necessidades. Deus conhece as nossas fraquezas. Por isso temos que chegar sempre a confessar a Ele as nossas fraquezas. E não choveu por 3 anos e 6 meses, porque Ele orou. Se você orar, meu irmão e minha irmã, não importa qual é a doença, se o médico falar que é um câncer terminal, a medicina não pode fazer mais nada. Se você crê, se você ficar abalado, chorando, você duvidou, você está vendo a morte. Você colocou o câncer como a sentença. Por que você não faz como Elias? O médico falou que está doente. Você está em estado terminal. Não importa qual é a doença. A medicina não dá volta. Volte para Cristo. Apresente o seu corpo, o seu coração, a sua vida a Deus. Fala, Senhor, essa família que tu me deste, a minha companheira, o meu companheiro, me deste os filhos. Pai, me perdoa onde eu não soube ensinar. O pecado que se entrou na minha família é meu pecado. A honra e a glória é do Senhor e para o Senhor. Pai, a minha casa está inteira, não morreu ninguém ainda. Então hoje eu estou orando, entregando nas tuas mãos a minha esposa, as minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus genros, para que o Senhor envie os anjos para guardar, para livrar. Estou entregando nas tuas mãos aqueles que nos cercam, aqueles que nos oprimem, aquele que é a luta, o problema, a pedra no meio da minha família, para que o Senhor salve essa alma e tire ele da frente. O Senhor é poderoso. Se orar assim, está feito, crendo que Deus vai estender as mãos e vai passar o empecilho da sua família e da sua vida. Não vai mais chover. Então, por 3 anos e 6 meses, não choveu. No versículo 18 diz, e orou de novo, e o céu deu chuva. Veja bem, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Agora, ora a Deus para o crescimento da sua família, espiritual, financeiramente, harmonia na família. Ora ao Senhor e o céu vai dar chuva de bênção.
e faz germinar os frutos da sua palavra, da sua vivência. Você está entendendo que palavra o apóstolo Tiago está dizendo? Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, você conhece alguém dentre nós, dentre você, da igreja, da família, que desviou da verdade, que é Cristo Jesus? Se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, pregando, orando, jejuando, insistindo com ele, se alguém dentre nós, dentre vós, desviar da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se alguém o converter, sabeis que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Não importa o pecado que esse homem, essa mulher cometeu. Você viu que ele desviou da presença, da casa do Senhor. Vai buscar converter o coração dele com palavras mansas, humildes, de santidade. Não disse que é o irmão, o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, o apóstolo. É aquele que convencer, que converter o coração, salvará a alma dele da perdição. Minha irmã, às vezes a sua palavra sendo doce. Minha irmã, para converter o homem ou a mulher do seu pecado, a palavra tem que ser mansa, tem que ser suave, porque ele já desviou da verdade. Tudo que ele fala é a razão do homem, da carne. Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é manso, amável. Então, aquele que fizer converter o coração deste homem, desta mulher, salvará a alma dele e cobrirá. Sabeis que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Você imaginou, meu irmão? Para Deus, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Você imaginou o seu galardão, porque você soube que esse irmão e essa irmã desviou da verdade. Está entendendo? E você vai orar, jejuar, falar com ele, mostrar Jesus para eles, o valor, a importância que eles têm para Cristo e converter esses corações, vai salvar essas almas a Cristo Jesus, vai livrar a alma dele da morte e vai cobrir multidões de pecado. Meus irmãos, eu quero vos dizer que o amor de Deus é tão grande para conosco, para com o homem, para com a mulher, que todo pecado que nós cometermos e confessarmos, se arrependermos, Deus está preparado e pronto para perdoar. Olha, segundo a palavra,
Entrar no céu é tão fácil que só não entra na glória de Deus quem não quiser. Porque mesmo errando, mesmo pecando, se você parar de ser pequei, voltar e confessar. Você viu que é para confessar o pecado uns aos outros? Então você tem de confiar no homem ou na mulher que você vai confessar as suas fraquezas. Veja bem, às vezes você é um obreiro, um pastor, uma mulher, mãe de família, bem, de oração, é obreira, e você cometeu um pecado. A sua alma está dizendo que você cometeu. Mas se você falar com a irmã, ela vai escandalizar porque não espera que você, a mulher que você é, peque. Se falar com o irmão, ele vai escandalizar ou vai disciplinar segundo a norma da igreja. Se falar para o pastor, você vai ser exposta perante a igreja como uma mulher que pecou ou como um homem que pecou. Por isso a palavra dele disse: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Veja bem, se você, minha irmã, você fala, eu confio na irmã tal, mas ela é nova, pelo seu grau, pela confiança que ela tem na sua palavra, na sua oração, ela vai escandalizar e pode desviar. Então não confesse a ela a sua fraqueza. Mas ora a Deus, que Deus vai te mostrar um homem ou uma mulher que é maduro para não escandalizar e preparado para não te condenar, mas para orar. Sempre medite no versículo 15 de Tiago 5. Está entendendo? E o 16. O 16 é mais importante porque confessai por os vossos pecados uns aos outros. Medite. Agora, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Quero você no paraíso comigo. E para mim chegar lá no paraíso, eu dependo das vossas orações, da sua oração, da sua compreensão, do seu amor, do seu carisma, está entendendo? Do seu perdão. E para você chegar, você precisa do amor que Deus colocou no meio dos nossos corações. Se você cometeu um pecado de pensamento, de desejo, pode ser contra mim ou comigo, com outra pessoa, confie, converse, ora, diga, eu pequei, eu desejei o que não era meu. Deus está preparado para perdoar. E eu vou te abraçar e vou orar por você e você por mim. Você imagina que maravilha. Para nós chegarmos diante de Deus, temos que chegar na paz, amor, amor de verdade. Como vou chegar diante de Deus se eu não amo meu irmão ou a minha irmã? Se eu desprezo o pastor ou o obreiro? Se eu, na igreja, eu desprezo os pequeninos? Você é membro do corpo de Cristo. E eu também sou membro desse mesmo corpo. Quando estamos unidos, formamos o corpo de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo, como você também, meu irmão, minha irmã. Ainda que falta pintar, alguma coisa está furado, é um templo, pode estar em ruína, mas pode ser consertado. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos santificar e nos purificar, se nós quisermos. Jesus é poderoso. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por esse dia, por essa palavra,
pela vida dos irmãos e das irmãs, como eu amo a igreja e os irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe essa nação, esse país, este mundo. Salve essas almas. Salve os presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juízes. Salva esses traficantes, o afeminado, o adulto, a prostituta, o ladrão, o salteador, o passador de droga, o macumbeiro e macumbado, o estuprador. Tem de misericórdia deste mundo. Eu estarei orando, porque Jesus Cristo deu ordenança. A minha fé sarará, se você crê também, as enfermidades. A oração da fé sarará a enfermidade. Estarei orando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aonde estiver o enfermo, canceroso, cego, paralítico, lunático, aidético, depressivo, não importa, com rins parando, coração parando, colesterol, diabetes, nervos, qualquer enfermidade, estarei orando e Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estará curando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, a Tua palavra foi pregada, Pai, segundo a direção do Espírito Santo. Pai Celeste, eu te amo, eu te adoro na beleza da Tua santidade. O Teu nome seja glorificado e exaltado, meu Pai. Oh, meu Pai querido, visita este homem, Senhor, visita essa mulher que está enfermo. Senhor, que serve o Senhor e está enfermo, aqueles que não servem, mas que estão enfermos, que a medicina tem desenganado. Pai querido, visita, Senhor, esse leproso. Visita, Senhor, esse aidético, lunático. Visita o depressivo, Pai, liberta de toda enfermidade. Visita o canceroso, Pai, entra com providências das enfermidades do câncer. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, a paralisia eu repreendo em nome de Jesus. A cegueira, meu Pai querido, a demência, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo. Pai querido, Pai amado e querido, visita, Senhor, agora, Senhor, aquele que tem os rins parando, o coração parando, os nervos, Pai querido, o intestino, Pai, toda enfermidade, diabético, eu repreendo toda obra de enfermidade, todo colesterol, todo mal, toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Deus querido, cobre com o sangue do Cordeiro a minha família, a igreja, a casa. Faça uma obra nos corações. Senhor, cuida de mim, me perdoa, restaura a minha vida, restaura a minha família. Oh Deus, que Ele abençoe essa nação. Salva, Senhor, o andarilho, o adulto, o prostituto, o afeminado. Ah, Deus querido, salva o ladrão e o salteador. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda enfermidade e ordeno a bênção e a cura, a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.